Olá, boa noite, tudo bem? Bem-vindo à nossa célula virtual. Algumas semanas atrás, começamos a falar sobre 3 aspectos da salvação. E hoje vamos continuar neste assunto. Gostaria que você pegasse sua Bíblia. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela oportunidade de agora estudarmos e meditarmos a Tua Palavra. Possamos aprender as verdades maravilhosas nela reveladas a respeito da salvação e que possamos desfrutar da salvação no Senhor Jesus. Abra a nossa mente, nosso entendimento agora para recebermos a Tua Palavra e para aplicá-la às nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço que você também compartilhe este vídeo com seus amigos, nas suas mídias sociais, para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. Pois a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Também eu gostaria de pedir que você coloque um like, dê um like, um joinha, aí também na mídia que você está usando. E se você ainda não está inscrito nos nossos canais, tanto do YouTube como do Facebook, por favor, faça isso. Vai ser de grande ajuda para nós, para podermos saber que estamos alcançando pessoas, mais pessoas, com a palavra de Deus. Este é o nosso verdadeiro propósito, nosso objetivo, alcançar mais e mais pessoas para o Evangelho. Das 2 primeiras vezes em que falamos da salvação, tratamos da salvação no passado, da salvação no presente. Hoje vamos falar da salvação no futuro. Apenas para nos posicionar, para ajudar-nos a lembrar o que é a salvação no passado. É o momento em que a pessoa recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Naquele momento ela é perdoada dos seus pecados e justificada diante de Deus. Ou seja, ela é considerada justa. A justiça de Cristo é aplicada ao pecador que o recebe como seu Senhor e Salvador. Aos olhos de Deus, então, esta pessoa agora é justa ou justificada. Por isso, no momento que a pessoa aceita Jesus Cristo, acontecem 2 coisas. Primeiro é a regeneração, que é o novo nascimento, a transformação da sua vida, o nascimento do alto, o nascimento do Espírito Santo, conforme Jesus explicou. E se você não se lembra bem, por favor, lá na primeira vez, da primeira sessão que tratamos disso. E também, simultaneamente, a justificação, em que a pessoa é justificada dos seus pecados. Isso então é a salvação no passado. Também podemos chamá-la de salvação da penalidade do pecado. Salvação da punição do pecado, ou seja, para aquele que recebeu a Cristo, já não há mais punição pelos seus pecados, já não há mais condenação. É o que nos ensina a palavra de Deus. Sendo depois justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você pode ler estas passagens em Romanos capítulo 5, versículo 1, e Romanos capítulo 8, também no versículo 1. O segundo aspecto que nós tratamos, foi na vez passada, foi sobre a salvação no presente. O que é a salvação no presente? A pessoa que recebeu a Cristo já está perdoada, já está justificada, mas agora começa um processo na sua vida que vai durar por todo o tempo da sua vida aqui na Terra, que é a santificação. Nesse processo, você está sendo salvo do poder do pecado. No passado, salvação da punição do pecado, da penalidade do pecado. No presente, salvação do poder do pecado. A santificação é um processo pelo qual nós procuramos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo, em que o Espírito Santo opera em nós, e nós nos submetemos à ação do Espírito Santo, e já não damos mais lugar à carne, e gradativamente o pecado vai perdendo o seu poder sobre nós. Nós nunca ficaremos totalmente isentos do pecado enquanto vivermos nesta terra, mas nós podemos ser transformados pelo Espírito Santo a cada dia e crescermos na graça e nos tornarmos mais parecidos com Jesus e reproduzir o caráter de Jesus, o caráter de Cristo em nossas vidas. Espero que isso tenha ficado claro. Salvação no passado, salvação da penalidade ou da punição do pecado. Salvação no presente, salvação do poder do pecado, que é a santificação. E agora, hoje nós vamos falar sobre salvação no futuro. O que é isso?
O que é a salvação no futuro, se já estamos salvos? Esta é, na verdade, a culminação da salvação. O propósito de Deus não é apenas que nós sejamos perdoados dos nossos pecados ou que nós vençamos o pecado na nossa vida diária. O propósito de Deus é restaurar em nós a sua imagem. Quando Deus criou o homem, ele o criou à sua imagem e semelhança. Vamos lá em Gênesis, capítulo 1. Abra sua Bíblia, primeiro livro da Bíblia, primeiro capítulo. Ali está muito claro. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 26. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Quando Deus criou o ser humano, ele o criou à sua própria imagem e conforme a sua semelhança. E este é o propósito de Deus para a humanidade, que todos os seres humanos sejam restaurados à sua imagem. Quando o pecado entrou na terra, entrou no mundo, ele não destruiu em nós completamente a imagem de Deus, mas ele a prejudicou, ele a degenerou, ele a maculou. Então agora é o propósito de Deus, através da vinda de Cristo, que nós não apenas sejamos perdoados dos nossos pecados e que vençamos o pecado, mas que nós sejamos restaurados à criação original de Deus. E este processo ele se dá no futuro. Eu vou dizer que ele se dá em 2 tempos. Primeiro é quando o cristão morre, o salvo morre. Quando o salvo morre, ele é transferido imediatamente para a presença de Deus. Lembre-se do ladrão lá na cruz, do malfeitor da cruz, quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe disse: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então, quando o crente morre, ele vai imediatamente para o paraíso. O apóstolo Paulo também fala sobre isso. Ele diz que ele estava dividido entre ficar aqui na terra para servir a igreja e partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quando o cristão morre, ele vai para a presença de Cristo, que é incomparavelmente melhor. Diferente do que alguns falam, que a alma entra num sono, a pessoa fica inconsciente do que está acontecendo. A Bíblia diz claramente que aqueles que morrem vão imediatamente para a presença de Deus e eles têm consciência. Eles têm consciência. Então a pessoa está consciente da presença de Deus, se ela é salva, claro. E quando ela quando ela chega aos céus, através da morte, ela então alcança a chamada glorificação. Ou seja, naquele momento, ela é salva. Não da punição do pecado, porque já foi perdoado do pecado, não da penalidade do pecado, também não do poder do pecado, porque agora ela já está na presença de Deus, mas ela é salva da presença do pecado. Aleluia! Ela é salva da presença do pecado. O pecado já não terá mais poder nenhum sobre ela e o pecado, na verdade, já nem estará mais presente. Então, ela é salva no futuro. Então, há um aspecto da salvação que é futuro, que acontece, eu falei em 2 estágios. Primeiro, quando o salvo morre e ele vai para a presença de Deus, porque ali já não há pecado. Ele está no paraíso, ele está no lugar onde Deus reina, tudo é perfeito. Então, não há pecado, não há presença do pecado. Tá claro? Mas existe um segundo estágio, porque a salvação não termina aí quando a pessoa morre e o seu espírito ou a sua alma vai para o céu e o seu corpo desce à terra e se torna pó. Não. A salvação final ocorre na ressurreição. Quando Deus nos criou, ele nos criou corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, o seu corpo volta à terra como era, ou ao pó, e seu espírito volta a Deus que o deu. Isso também não quer dizer que o espírito do incrédulo volta a Deus. Volta a Deus no sentido de que Deus o retira. Lá em Tiago se diz que o corpo sem o espírito está morto. É neste sentido. O espírito do incrédulo, evidentemente, vai para o Hades, vai para o inferno. Não vamos entrar nesse detalhe aqui. Mas
o espírito do salvo vai imediatamente para a presença de Deus, vai estar com Cristo, como disse Paulo. Então ele está salvo. Porém, o seu corpo, que também é parte do seu ser, será restaurado através da ressurreição. Então, não é que os crentes morrem, vão para o céu e vão ficar lá para sempre. Embora às vezes a gente diga assim, a gente está resumindo a história, porque a Bíblia nos dá um desdobramento disso quando diz que Cristo, ao voltar, ressuscitará os mortos. Se você tem ainda a sua Bíblia aí, abra comigo em 1 Tessalonicenses, 1 capítulo 4, onde o apóstolo Paulo fala exatamente disso. E ele diz assim, vou ler em 1 Tessalonicenses 4, 15. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos que já morreram. Então ele está falando daqueles que já morreram, os que morreram em Cristo, cujo espírito já está na presença de Deus. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. E os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus serão arrebatados. E nesta ocasião, os que ressuscitarão com corpos glorificados, corpos que já não estão mais sujeitos ao pecado. E também os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor dos ares. Ou seja, também os corpos dos que estiverem vivos, dos salvos que estiverem vivos, na ocasião da volta de Jesus, serão transformados. E é neste novo corpo transformado ou glorificado que nós viveremos para sempre no novos céus e na nova terra. Então, este terceiro aspecto da salvação é chamado de glorificação. É quando o cristão é liberto para sempre da presença do pecado. E o seu corpo é glorificado, o seu corpo é transformado à semelhança do corpo da ressurreição de Jesus. Você pode ler mais sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 15, e várias outras passagens da Bíblia que falam sobre isso. Então, já no corpo glorificado, no corpo transformado, nós iremos viver para sempre na presença de Deus. Salvação no pecado, salvação do pecado no passado, salvação da penalidade, salvação do presente, salvação do poder do pecado, salvação no futuro, salvação da presença do pecado. Quando então veremos Cristo face a face e viveremos com Ele para sempre. Espero ter ficado claro. Se você tiver perguntas, se tiver dúvidas, pode escrever aí, fazer seu comentário, que nós responderemos na próxima vez. Deus te abençoe grandemente. Eu gostaria de orar com você agora. Se você ainda não recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, gostaria de fazê-lo neste momento, repita comigo esta breve oração. Diga: Senhor Jesus, reconheço que sou pecador e que tu morreste por mim, pelos meus pecados, na cruz do Calvário. Eu te recebo agora como meu Senhor e Salvador. Me perdoa todos os meus pecados e me purifica. E me ajuda a te servir todos os dias da minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Em teu nome. Amém. Amém. E agora eu gostaria de orar por todos aqueles que são cristãos salvos em Jesus Cristo. Alegre-se na sua salvação, cristão. Alegre-se do fato de que ela está garantida pelo sangue de Jesus, derramado na cruz, e de que um futuro glorioso nos espera. Pai, eu oro agora por todos aqueles que já conhecem a Jesus,
A tua palavra diz para desenvolvermos a nossa salvação, ou seja, para buscarmos a santificação, a vitória sobre o poder do pecado. Ajuda-nos a entender que não podemos vencer o pecado da nossa própria força, mas podemos vencê-lo sim no poder do Espírito Santo. De modo que o pecado deixará de ser uma regra em nossas vidas e passará a ser a exceção. Ó Deus, ajuda-nos e firma-nos na nossa esperança, da volta de Jesus e da nossa ressurreição. E ajuda-nos a nos alegrarmos, Senhor, que possamos nos alegrar no fato de sabermos que a nossa salvação está garantida por Cristo e que se morrermos nesta terra, seremos transferidos imediatamente para a Tua presença, e onde contemplaremos a Tua glória e também seremos glorificados. E que, ao voltar Jesus, aqueles de nós que tiverem morrido também serão ressuscitados. Os que estivermos vivos, seremos transformados e receberemos um corpo glorificado. E então seremos livres para sempre, não apenas da punição do pecado, não apenas do poder do pecado, mas também da presença do pecado. E viveremos da Tua presença, desfrutando da Tua glória para sempre. Ó Deus bendito, louvado seja o Teu nome. Ajuda-nos, pois, a perseverar e também a espalhar esta mensagem de salvação eterna para aqueles ao nosso redor. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe grandemente. Quinta-feira, se Deus permitir, estaremos de volta às 7h30 com nosso estudo bíblico virtual. E 7h30 aqui em Los Angeles, 11h30 horário de Brasília e 4h da tarde no domingo, 8h da noite, horário de Brasília, nosso culto. Não perca. Eu quero incentivar você também a assistir o nosso culto desse domingo que passou. Falamos sobre André, o apóstolo André, atraindo ou apresentando pessoas a Jesus. Nós sabemos muito sobre André, a Bíblia não fala muito sobre ele, mas uma coisa ela diz, que ele levou pessoas a Cristo. Ouça, assista esta mensagem, tenho certeza que você será muito abençoado. Deus te abençoe. Preciso
temos sede de Ti, sede da Tua presença, que nós possamos todos os dias ser conduzidos a Ti, a fonte de água viva, e que ali sejamos saciados. Vem com Teu Espírito, flua a cada dia em nossas vidas e através das nossas vidas.